Com quem a gente fala hoje? Comigo e com você. Opa! Um e-mail com feedback, assim, eram 3 páginas falando, Júlio, esse termo não tá legal, conserta isso. Esse é um dos grandes insights, assim, da diretoria, né? Essa questão do relacionamento que a gente acaba construindo ali. E foi a hora que eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, também sobre a sua carreira. A diretoria é um oferecimento da Tecnimethods. E também patrocinada, né, pelo Hermes Pardini, que há 65 anos cuida bem da nossa gente. Bom, Isa, acho que a gente pode ir para os nossos convidados de hoje, né? Com quem a gente fala hoje? Comigo e com você. Opa! Bom, pessoal, e aí, né, estamos em festas de fim de ano e a gente resolveu fazer esse episódio para você acompanhar aí, liga a televisão na sua casa, tá com a família inteira, é o momento de apresentar a diretoria para sua família, para seus amigos que você não encontra há muito tempo, tá certo? Então, a gente tem um episódio super especial, é uma retrospectiva de 2024, então fica com a gente até o final que tem muita coisa legal, engraçada e polêmica nesse episódio. Eu não sei, o Júlio fez essa listinha aí de coisas e eu tô aqui no talento, no brilho do consultor, pra responder. Eu tenho certeza que ele vai me deixar um monte de saia justa. Mas Primeira pergunta quentinha. Tá, quais são os top 5, episódios top 5 que nos marcaram esse ano? Quer começar? Eu falo um, você fala outro. Vamos, e aí por quê? Por quê? Tá. Por quê? Eu acho que vou falar da primeira rodada de gravações, que foi um que a gente não conseguia terminar o episódio, que a gente se envolveu tanto na conversa, e eu acho que teve uma sinergia, uma coisa tão gostosa com o nosso convidado, que foi do Marcelo Patrus. Ele chegou, né, a gente tá em São Paulo gravando, né, essa, não é temporada, mas essa vinda, né, pra São Paulo e conversando com várias pessoas, e ele tava aqui em São Paulo, e ele foi direto do aeroporto, praticamente, para gravar esse episódio com a gente. A gente chegou, a gente estava preocupado porque ele tinha vários compromissos, mas o papo foi tão fluido, foi tão incrível saber da trajetória, da história da família dele, do que eles conseguiram construir, dos valores, né? Que eu acho que foram incríveis. Teve uma sinergia tão grande que a gente não conseguia terminar o episódio. Ele falava, não, vamos terminar não, depois eu faço o que eu tenho que fazer. Então foi uma coisa que fluiu super e eu acho que é o episódio mais visto, né? Tem mais views, ele também fez uma mega campanha com a gente e foi muito gostoso. Mas assim, nem todo mundo sabe também dos bastidores, né, Isa? Porque o Marcelo chegou pra mim no dia do episódio, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou assim e falou assim, Júlio, ó, eu tenho hora marcada aqui, eu tenho um evento, eu tenho que ir embora a tal horas, assim. Então, ele chegou tocando terror. E aí, quando ele começou a falar assim, não, vamos embora e tal. Mas depois eu encontrei com o Marcelo de novo, que é um parceiro nosso hoje, inclusive. A gente tá fazendo várias coisas legais juntos. Eu tô devendo uma visita e eu quero a sacolinha de quitutes mineiros, tá, Marcelo? Eu tô esperando até hoje minha sacolinha. Vem doce de leite e tudo mais. Mas ele falou assim, Júlio, você me arrumou um problemão, que o compromisso era como familiar, amigo. Minha mulher ficou de um jeito. Então, assim... Desculpa. Foi mal, Marcelo. Foi mal. Mas foi incrível. E aí, quem mais? Eu acho que um outro que me marcou muito foi da Lisete, do Tauá. Eu acho que ela é uma mulher forte, assim, né? Empoderada, de uma comunicação, de uma energia. Também foi aquele gostinho de quero mais. E para quem já foi, né, num dos hotéis do Tauá, saber da história, saber que ela ia desde criança, arrancava o matinho girando. Uma coisa assim, sabe? Muito afetiva, mas também de muita qualidade, toda a proposta de encantamento, a estrutura, a expansão que eles estão fazendo. Então, acho que foi muito gostoso de aprender e também de ter aquela experiência ali com ela. E assim, pensando do ponto de vista mais técnico, assim, foi um episódio que a gente discutiu, né, a lógica de produtos, os mínimos viáveis, a gente teve a oportunidade de falar de experiência do cliente, que estratégias que o Tauá usa para encantar os seus clientes. Então é uma baita lição também, assim, para quem está buscando esse tipo de formação, né? Que é um objetivo nosso, assim. Sim. E já amarrando aqui, eu acho que para entrar na nossa lista, Inter
me Foi marcou incrível. muito, assim. Porque eu não conhecia o Alexandre e aí, pessoalmente, uma pessoa que eu pude admirar, assim, depois que a gente conheceu no episódio, né? Como um executivo brilhante, mas como uma pessoa super gentil que eu não conhecia, assim. Então, me impactou e realmente o nível de discussões que a gente conseguiu ter ali aplicadas sobre times ágeis, sobre como construir soluções digitais, Produtos assim. Então digitais. eu pude aprender muito naquele episódio, conhecer um pouco mais e assim, o episódio, eu sou fã da marca e deixo isso muito claro no episódio, né? Então eu me identifiquei muito assim com o episódio do Inter. Sabe uma coisa que em alguns episódios eu acho que foi assim, foi bem interessante, mas também nesse específico, né, do Inter com o Alexandre, a gente teve, eu acho que uma coisa muito clara é a clareza na comunicação dos objetivos da organização. Se eu não me engano, ele comentou de 3 pilares, quais são as grandes metas para os próximos 60, anos. 30, 30, você O lembra? 60-30-30. Hiperpersonalização. Então, e o que, que eu achei que foi interessante, assim, tá na ponta da língua do CEO e tá ali, ó, de maneira clara, é fácil de se entender qual que é o objetivo, para onde eles estão indo, quais são as grandes metas. E eu acho que às vezes as organizações elas falham nesse tipo de comunicação, né? Escolher pequenas batalhas, batalhas claras, um número menor, mas assim, para lá que a gente vai, todos os objetivos estão alinhados, todos os projetos alinhados, e a organização conseguir entender esse caminho, sabe? Eu acho que foi uma coisa bem interessante e estava assim muito clara no discurso dele, mas que a gente pôde ver depois em outros CEOs, em outras grandes lideranças, essa fala concisa, objetiva de é para lá, esse é o objetivo, esses são os nossos pilares. E assim, e a gente não pode deixar de mencionar também nosso primeiro episódio, né? Assim, Zé Henrique Salvador, Mater Dei, eu acho que era um desafio, tava todo mundo assim, pô, como é que vai ser a diretoria? Eu lembro da gente fazendo campanha, divulgação do episódio, mandando pra todo mundo, sabe? E aquele receio, pessoal, de fazer feio, assim, né? Nossa, o episódio vai dar pouca visualização. Eu lembro até hoje, eu tava sentado na mesa com a minha família, eu tava numa viagem de família, tava eu, minha avó, meu irmão, meu cunhado. Eu falei, todo mundo liga o celular aí, botou todo mundo o celular do episódio em cima da mesa, tinha uns 5, 6 celulares ligados de diferentes assistindo o episódio, a gente mandou pros amigos, porque era a estreia da diretoria depois do episódio inaugural que nós fizemos 2 juntos, né? Então era assim, era o nosso momento ali que a gente realmente botava a cara com outras pessoas. Então assim, eu tenho um sentimento muito gostoso com o episódio do Mater Dei, por ter sido esse percursor, assim, esse divisor de águas pra gente na diretoria. E depois também Mater Dei foi uma empresa que eu já admirava e que a gente foi construindo um relacionamento. Então hoje a gente tem uma relação positiva com o Mater Dei, estamos fazendo diversos projetos juntos com o Mater Dei lá no nosso braço de consultoria, de educação. A gente tem feito projetos juntos e eu pude então, assim, foi para mim, assim, a porta de entrada num relacionamento com a rede Mater Dei também, e recentemente meu segundo filho nasceu lá no Mater Dei. E aí eu tenho cada vez mais me identificado e é isso, assim, a diretoria vai entrando um pouco na vida da gente, a gente fideliza com as empresas, e empresas que a gente já admirava, no caso do Mater Dei, que passaram a fazer parte da minha vida, assim, né? Não, muito legal, e a gente precisa falar que a gente vem do mundo da saúde, né? Eu um pouco mais que você, mas tá com uma das grandes redes, né, de hospitais e de serviços de saúde. No nosso primeiro episódio, foi emocionante, deu medo, a gente queria que desse tudo muito certo, e foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Eu acho que a gente conseguiu trazer, né, ali no papo com o Zé Henrique, não só esse conhecimento mais claro de saúde, de jornada do paciente, dessa visão ponta a ponta, de como a gente traz o digital para dentro do hospital, um cuidado integrado. Então, acho que a gente trouxe tanto questões mais de gestão, que são transversais, se aplicam para todas as empresas, mas a gente também deu aquela pincelada de saúde que foi muito gostosa. Outro ponto ali que
várias pessoas que a gente entrevistou, né, ali em BH também comentaram muito, é da robustez do conselho, né, e da forma como eles estruturaram deles, né? a governança deles. Então, realmente, eu acho que tê-los como o primeiro episódio foi incrível pra gente e muito gostoso da gente gravar. E eu tava em Manaus, em sala de aula, semana passada, com vários empresários, empreendedores e assim, sucessão é um negócio que pega pra todo mundo, assim, né? Então, várias empresas lá estavam o segundo, terceiro da geração da família nesse desafio de perenizar negócios que deram muito certo. E o episódio do Zé Henrique, o episódio do Mater Dei é uma aula de boas práticas de governança e sucessão familiar. Então, acho que quem tá nessa fase, o empresário, o empreendedor que tá vivendo isso, né? Tem vários insights lá que eles podem levar para a vida deles, assim. Legal, e tá faltando o quinto. Assim, acho que tem uma empresa que aí me marcou muito o episódio e depois também que a gente fez junto, que é o Grupo Fleury, Hermes Pardini, que a gente tem a honra hoje de ter como patrocinador oficial do programa, né? E assim, o Alessandro, fantástico, assim, um líder fantástico, visionário. A gente conheceu o Alessandro também na diretoria, era uma pessoa que a gente não conhecia, e me marcou muito, assim, porque a gente teve um episódio tão gostoso e tão, assim, foi uma experiência tão gostosa fazer aquele episódio. Eu lembro até hoje do final do episódio que eu comentei com ele, assim, né, que dentre todas as prioridades de um vice-presidente, ele colocar a gente na prioridade dele e dar essa oportunidade pra gente que tava começando, o quanto a gente era grato, aquilo me marcou muito, assim, sabe? E o Alessandro já saiu do episódio falando assim, eu quero ser parceiro de vocês. Gente, assim, a gente não era nada. E assim, a gente ainda não assim, a gente tá crescendo, a gente tá muito consistente na nossa proposta de valor, a gente sabe onde a gente quer chegar em termos de impacto, assim, ponto. A gente existe para gerar impacto. Mas desde o início, assim, o Alessandro deixou muito claro pra gente que vocês são uma marca, vocês têm um propósito, vocês têm uma proposta de valor clara que o Grupo Fleury, que o Hermes Pardini quer se conectar. Assim, o trabalho que vocês estão fazendo, mesmo estando no início naquela época, é um trabalho muito sério. Uhum. Então é o tipo de trabalho que a gente quer se vincular. Então daí surgiu essa parceria, né? A gente está experimentando várias coisas juntos aqui e a gente é muito orgulhoso, assim, de ter uma marca, né, o Hermes Pardini, uma marca mineira, uma marca que tá no... Eu falo porque eu sou de Minas Gerais, né, pessoal? Então, uma marca que tá no coração dos mineiros, é um serviço de excelência, né, em termos de laboratório, a quantidade de exames que são feitos, serviços premium, ultra premium, como o LabClass do Pardini. Então, para nós, assim, ter essa chancela, esse carimbo de uma marca super forte, de uma empresa genuinamente, assim, que gera impacto, né, na área da saúde. Então a gente tá muito feliz de ter o Pardini como patrocinador oficial, que nasceu daquela primeira conversa lá com o Alessandro. E eu acho que falando um pouquinho da conversa com o Alessandro, o que eu acho que foi muito incrível, né? Eu acho que a gente começou assim a conversa falando como é que você foi de estagiário a VP de um grupo deste tamanho de saúde do Brasil, né? E a gente conseguia ver na consistência, na fala, em todas as oportunidades que ele conseguiu agarrar e desempenhar bem. Uma pessoa bastante técnica, mas que tem uma visão de negócio. Então, sempre eram ponderações, falas assim muito bem aplicadas, testadas, mas da mesma forma, assim, com um rigor acadêmico. E eu acho que foi muito, muito interessante essa troca com ele. Ele explicando genética molecular e como é que isso pode influenciar na gestão, por exemplo, a gente fazendo um paralelo com recursos humanos, o que pode vir no futuro de boas práticas de RH, conhecendo estrutura de DNA das pessoas, né? Então, tem um debate muito técnico e, ao mesmo tempo, assim, aplicado ao contexto das organizações, né? Então, assim, é claro, pessoal, não estamos aqui fazendo juízo, a gente não são preferidos, mas foram aqueles, assim, que a gente lembrou que por agora, algum motivo, né, marcaram, assim, a gente nem preparou o roteiro, falamos assim, Isa, vamos ver quem vem na mente aqui mais rápido, né? Então, acho que é por aí. E aí, Isa, assim, eu queria trazer pro pessoal, assim, expectativas versus realidades. Normalmente eu sou a pessoa do roteiro, mas hoje não, você hoje que tá aqui comigo, assim, ó. Expectativa versus realidade. Eu acho que assim, fazendo um paralelo daquela primeira gravação nossa, o episódio 0 para esse episódio, é isso, assim, qual que era a sua cabeça lá e hoje, assim, como é que mudou algumas expectativas que você tinha lá no início? Eu acho que depois que você fez, né, aquela pergunta, Isa, vem comigo nessa, porque eu preciso de outra doida junto comigo,
logicamente, eu respondi de bate-pronto, mas depois eu fui refletir, né? Eu acho que eu tinha três grandes objetivos, né? Para entrar na diretoria, eu acho, para fazer parte desse projeto. Eu acho que tinha um primeiro que era aprender, me divertir, né? Eu acho que tá num ambiente de aprendizagem, de troca, de conseguir também levar conhecimento. Eu acho que tinha um segundo, né? Que era começar a criar essa relação com outras pessoas tão inspiradoras e também criar essas conexões. Eu acho que essas pontes, elas são muito, muito incríveis. E tinha, eu acho que talvez o terceiro, que é o nosso grande braço, que era o braço do impacto, né? Eu acho que a gente tem bastante conhecimento, teve oportunidades incríveis, você fala, né? Nós fomos muito privilegiados, essa é a grande verdade. E levar isso para as pessoas de uma maneira fácil, simples, é muito gratificante. Mas num começo, eu achei que fosse ser mais fácil, assim. Eu acho que a gente precisa ser bem transparente. Precisa de muito mais gente do que nós dois para fazer isso aqui acontecer. E eu acho que o começo, ele trouxe a realidade pra gente. E em vários momentos, a gente sentava e a gente falava, tá bom, mas como é que a gente vai fazer isso acontecer? Garantindo qualidade, garantindo robustez técnica, garantindo uma experiência, porque a experiência ela tem que ser legal para você que tá aí, ela tem que ser legal pra gente que tá aqui na bancada junto com o nosso convidado, pro convidado, né? Isso sim. Claro, tem que fazer sentido para ele também. E foi muito desafiador. E então, em alguns momentos a gente teve que fazer uns freios de arrumação, umas paradas e falar assim, tá bom, qual é a nossa prioridade agora? O que é aquilo que é inegociável também, né? Pra gente não ficar naquela paralisia da perfeição, mas pra gente garantir que a gente estava entregando conteúdo e uma estrutura, uma forma, né? Que atendesse todos esses stakeholders. Então, acho que num começo ali eu vi que era muito mais difícil do que a gente esperava. A gente sabia que não ia ser fácil, que a gente não queria gravar algo que não tivesse uma estrutura interessante e de conteúdo. A gente não ia fazer por fazer, né? Não é o nosso perfil. Não ia, mas foi bem desafiador. E assim, a gente tem, só para compartilhar com quem tá em casa. A gente tem gente que olha o ponto a ponta do produto, a gente tem gente que cuida do convidado, a gente tem toda a equipe de captação de áudio, captação de vídeo, toda a equipe de visual, pessoas que depois fazem a edição, fazem as peças, faz o tráfego. Então você começa a ver que são várias pessoas com diferentes competências ajudando a gente e que talvez num primeiro momento eu não me esperava que seria dessa forma, né? Então, acho que isso é uma expectativa versus realidade bem claro. Acho que um segundo ponto que a gente foi aprendendo, assim, no caminho, eu acho que o Júlio foi, assim, bem incrível nisso, é a consistência e a disciplina que a gente precisava ter, mas também a gente ir testando coisas no caminho, né? Eu acho que eu sou aquela pessoa mais do perfeccionista, não, vamos deixar tudo muito redondo, garantir. Ele falava, não, Isa, a gente vai precisar ir testando, vamos vendo o que vai funcionar, e eu acho que a gente conseguiu ter um bom equilíbrio, assim. Mas no começo a gente testou muita coisa, como é que a gente coloca o nome do episódio, como é que a gente estrutura corte, o que realmente leva conteúdo, o que faz as pessoas quererem ver o episódio. Até a proposta de valor, né, Isa? Assim, o Inspira e Ensina saiu das primeiras gravações, assim. Gente, vocês terem ideia, a gente ia para as primeiras gravações sem roteiro, você lembra? Os primeiros episódios não tinham roteiro. Assim, a gente era muito louco. Pé da vida, um dia eu falei, gente, a gente precisa ter mais estrutura, a gente precisa se organizar, porque... E eu falei, não, Isa, vamos lá divertir, vamos gravar e tal. Foi uma loucura, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, tem vários casos engraçados também, assim, recentemente a gente lançou o episódio em inglês com o Marty e com a Fabienne em inglês, né, e assim... E a Isa com outros compromissos e tal, e aí chegamos pra gravação, e aí ela descobriu no dia que a gente ia gravar e que o episódio seria em inglês, né? Meu professor de inglês, depois ou ele vai ser ovacionado, ou o pessoal vai falar, tá precisando melhorar de aluno aí. Mas, assim, é super legal, porque esse tipo de teste, esse tipo de prova de fogo, mostra pra gente que a gente pode ir mais longe, sabe? É isso, hoje a gente já é pra nós uma possibilidade mesmo, talvez eu esteja dando spoiler aqui, da gente trabalhar, obviamente, de forma acessível, né, pessoal? Mas trazer convidados que são referências globais
para tratar temas que são de interesse da nossa audiência, claro, conteúdo traduzido, um conteúdo aplicável, mas assim, a gente não ficar restrito, né, em termos de... Acho que é isso, assim, acho que essa questão de... A gente talvez tenha imaginado a diretoria num lugar e ela se mostrou, assim, que a gente pode ir para um outro patamar, né, Isa, assim... Eu acho que também uma outra coisa, né, que a gente foi modulando, e aí eu acho que tem essa expectativa versus realidade, é a estrutura dos episódios, né? Quando a gente entendeu que a gente teria diferentes modelos de episódio, a gente, acho, conseguiu fluir melhor, né? Episódios mais inspiram, episódios mais ensinam, mas sempre trazendo essas duas vertentes, né? Querendo conhecer a trajetória daquele convidado, porque a gente sabe que isso é importante, gera pertencimento, gera aquela visão de eu posso também chegar lá, e isso é bastante crítico pra gente. Mas da mesma forma, a gente trazendo conceitos, tentando traduzir de maneira mais simples para quem talvez não tenha o conhecimento ou não teve acesso àquele tipo de discussão, para conseguir nos acompanhar, né? E também para conseguir usar aquilo no dia a dia. E eu acho que a gente teve feedbacks bem interessantes, assim, de quem conseguiu botar aquilo na prática e transpor alguns desafios. Assim, qual que era a minha expectativa com a diretoria? Pensando, assim, no conceito e fundamento do projeto. Eu sempre fui professor, modelo tradicional, sala de aula. Então, eu tinha ali 50 pessoas. Quando enchia um auditório, 100 pessoas. Então, quando a gente criou a diretoria para ser um projeto acessível, democrático à educação de qualidade, a minha missão era... eu quero falar para mais de uma sala de aula, porque é isso, assim, a gente fica com esse senso genuíno de devolver o que a gente recebeu para a sociedade, né? Só que assim, só que o meu perfil também, eu tenho um problema sério, tratado em terapia, que toda vez que eu chego lá, eu tenho que subir a barra e parece que é isso, assim, a minha terapeuta, ela fala assim, pô, mas você não descansa, assim, nunca tá bom e tal. Não sei, assim, é um problema que eu tenho e fico lidando com ele. E hoje a gente já vai pensando nessas próximas possibilidades, né? Hoje a gente já fala com milhares de pessoas, nós já falamos com dezenas de milhares de pessoas, e aí eu fico pensando, pô, eu vim de uma cidade de 30 mil habitantes, Santa Bárbara. Então eu quero que a diretoria fale para mais do que a minha cidade natal, que aí a gente está sentindo que a gente está deixando um impacto positivo para além do que a gente imaginava no início, né? Então, isso foi super importante. E a questão de trabalho, né, Isa? A diretoria dá muito trabalho, assim, né? Dá muito trabalho. Mas é um trabalho gostoso, assim. E a gente não faz só a diretoria, isso eu acho que o público talvez saiba, né? É para nós uma das nossas atividades, mas ela não é a atividade central. Mas, então, conciliar isso com as outras atividades, assim, gente... porque talvez o que vocês não saibam, que é questão de bastidor também... a gente sempre grava uma rodada de episódios, porque a gente tem que se encontrar, eu e a Isa moramos em cidades diferentes, então tem uma logística, isso custa, é um investimento que não é barato, né? Então a gente tenta conciliar para otimizar esses recursos. Então a gente grava os episódios, talvez assim, se vocês comentarem aqui que querem ao vivo, nós vamos tentar fazer episódios ao vivo, mas a gente precisa saber se vocês querem, né? O público precisa falar pra gente assim, ó, ao vivo, comenta ao vivo aqui que a gente vai colocar isso em pauta pra gente interagir mais com vocês, pra entender quais as preferências de vocês, né? Mas a gente vê então em 2024 no modelo que a gente estava aprendendo. Então a gente não quis dar passos muito ousados, né, Isa? Assim, a gente quis fazer um conteúdo gravado pra gente poder ir treinando e ter esse tipo de coisa. A gente foi para Belo Horizonte e construiu uma base forte da diretoria de relacionamentos em Belo Horizonte, então a gente ficou em BH, porque também é isso, assim. E aquele negócio, né? Se a gente se provar em BH, talvez a gente tenha a chance de prosperar em outras regiões. Mas, assim, a gente sofreu muito esse ano, né? Assim, gente, editor de vídeo, eu juro pra vocês, assim, a gente já deve ter passado algumas pessoas aqui e a gente tem esse desafio de time, sabe? Assim, com compromisso, a gente teve atraso de episódio por problemas de edição, isso aconteceu 2, 3 vezes ao longo da jornada. Então, conseguir realmente tratar a diretoria como uma empresa que tem as pessoas, que tem os processos organizados, assim, não é que era difícil, ainda é um desafio, assim, né? Da gente olhar para a diretoria, hoje, claro, com muito mais maturidade, com processos mais robustos, a gente já errou várias vezes, né, Isa? Assim,
A gente, pô, já tivemos convidado xingando a gente porque atrasou a gravação dele e saiu emputecido da vida e não gravou, porque a gente atrasou, então a gente descobriu que precisava de uma janela extensa de gravação, que não é só o período da gravação. Você tem toda uma questão de receber, orientar o convidado, prepará-lo para o que vai vir ali na sequência. Depois da gravação, né, a gente faz um pós, é isso, assim, tem toda uma experiência que a gente precisa garantir aqui na gravação dos episódios, até para isso, assim, para a gente criar um clima que o convidado se sinta acolhido ali, isso interfere no resultado do episódio, assim, claramente. Demais. Assim, se a gente consegue fazer uma ambientação legal, receber esse convidado, dar a ele realmente a importância que ele tem, vocês estão vendo as pessoas que vêm aqui gravar com a gente, não estou desmerecendo outras, mas assim, são realmente lideranças exemplares, assim, então a gente precisa realmente proporcionar algo para essas pessoas e a gente foi aprendendo como fazer isso e continuamos aprendendo, né, Isa? Eu acho que a gente até criou um método, consultores que somos, né, o CCC, convidado, concierge e conteúdo, assim, são 3 pilares que a gente julga que são críticos para a gente garantir que a gente está entregando um bom trabalho, e a gente foi modulando, foi aprendendo, né, Júlia? E isso que você falou, realmente, não é fácil, não foi fácil, mas eu acho que quando a gente brincou pro primeiro episódio, né, a gente chegou, era o teste, era o piloto, a gente tinha algumas coisas, né, de marca, de foto, de teste de câmera, estúdio, e a gente chegou, mas quando a porta do estúdio fecha, né, e naquele dia fechou, parece que a gente entra numa conexão, numa sintonia e numa... É um negócio que eu nem sei louco, explicar. né, porque a gente tá cansado, sem dormir. A gente se encontrou, por exemplo, ontem, 5 da manhã, eu fazendo uma escala em BH e o Júlio já pegando um voo pra cá, os dois sem dormir. É porque é isso, que eu tenho 2 filhos pequenos, né, então eu não durmo. E eu peguei esse voo de madrugada com uma escala, uma loucura, mas pra conseguir acertar a agenda, organizar os compromissos e a gente conseguir estar aqui, né? Então, realmente, a gente se dedica bem. Mas até pro público saber, assim, e é isso, eu tava falando das gravações, a gente normalmente grava, pessoal, numa janela de 2 dias, a gente faz 4 episódios num dia e 4 episódios no outro. E é isso, assim, não é só a duração do episódio, né? A gente fica 8, 10 horas trabalhando, assim, naquele dia fora... Toda a preparação, antes, né? E depois, assim, aí é isso, assim, a gente sai pra almoçar ou sai pra jantar já... corrigindo rota, né, Isa? Fazendo plano de ação pro dia seguinte, a nossa vida é essa. E assim, o próprio pessoal dos estúdios, teve uma vez que o pessoal da gravação virou pra gente e falou assim, a primeira vez que a gente gravou lá no estúdio, vocês vão gravar 4 episódios? Porque assim, o pessoal vem aqui, grava um episódio e fala, nossa, tô morto. E o nosso combinado aqui, né, eu e a Isa, cara, saiu de um episódio, trocou figurina ali, voltou pra cá, é um show à parte, a gente tem que estar com a energia lá no alto, independente do que aconteça. Esse é um momento para nós muito prazeroso, que a gente consegue estar focado aqui, estar presente no que a gente está fazendo. Então assim, vocês podem ter certeza que essa energia aqui que a gente tá aqui é porque a gente está muito aqui focado em fazer isso acontecer, por uma questão de propósito mesmo, assim, é surreal o que a gente passa aqui. Não, eu acho que é incrível, assim. E realmente, a gente quer essa interação, a gente quer entregar conteúdo, a gente quer gerar esse impacto, gerar acesso, e da mesma forma a gente quer que vocês conversem com a gente precisa de feedback. Quando eu falo para as pessoas que eu tô trabalhando, né, eu tô dentro de um projeto de podcast, elas falam, eu vou olhar, eu falei, tá bom, mas me passa feedback depois me conta o que vocês acharam, porque isso é o que retroalimenta a gente. Claro, nós somos consultores, então consultores têm aquela cabeça de resolver problema, de sempre querer melhorar, né, mas da mesma forma, quando a gente recebe feedbacks, inclusive feedbacks construtivos, assim, pessoal, acho que esse episódio foi assim, aquela hora ali poderia ter sido diferente, são bem importantes pra gente. Mas é isso, assim, e aí a diretoria já tá gerando algumas, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui de resultados inesperados, assim, sabe? Aquele negócio que a gente não planejou no início e foram surpresas boas acontecendo. Por exemplo, assim, eu fui convidado e comecei a participar de conselhos consultivos. A Isa também, assim, porque é isso, assim, a gente não tinha isso como uma intenção, mas parceiros começaram a ver na gente, né, realmente
essa possibilidade da gente ajudar as empresas de uma forma mais ativa. Então hoje a gente já participa de alguns conselhos consultivos e é algo que a gente se diverte muito fazendo também, né, Isa? Não, com certeza. Da mesma forma, acho que a gente sonha mais para o futuro, né? A gente veio para São Paulo, acho que para trazer perspectivas diferentes. Normalmente em Minas, a gente conversa com empresas que têm talvez uma regionalização ou que cresceram lá, hoje atendem o Brasil, atendem também, tem porte internacional, mas eu acho que aqui a gente está lidando com outro tipo de empresa, né? Empresas globais, outros perfis de gestores que também trazem muito conhecimento embarcado, né? Eu acho que conversar com eles já é uma grande oportunidade. E vem mais coisa, a gente aprendeu a fazer outros tipos de conteúdo, a gente viu que talvez as pessoas não quisessem olhar ou escutar um episódio de 1 hora, mas às vezes consumir um conteúdo mais específico. Então acho que a gente está aprendendo e vem mais coisa aí pro ano que vem, que acho que vai ser bastante interessante e no mínimo a gente vai aprender muito mais. Mas assim, a gente tem que ser claro aqui com a audiência, né? A diretoria é um empreendimento e, então assim, walk the talk, né, Isa? Assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente prega. Então, por exemplo, a própria escolha da gente gravar Regional Belo Horizonte no início, pessoal, assim, não vou mentir para vocês aqui, não. Tem uma questão de reduzir o investimento ao máximo no momento de alta incerteza, que era quando a diretoria estava começando. A gente tinha, assim, a diretoria é realizada pela Tecnic, é uma empresa que eu sou sócio, eu tenho outros sócios, mas, assim, o investimento que é feito na diretoria é isso, assim, a Tecnic, a gente tem que aprovar esse investimento e tem revisão disso, então, de alguma forma, a gente tem conversado sobre isso, né, Isa? Mas o que eu queria deixar claro aqui é isso, assim, a gente ficou em BH por um tempo validando algumas hipóteses, né? Validando a proposta de valor da diretoria, e era assim, gente, era o lugar que era mais barato. Eu moro lá, a Isa, o irmão mora lá, então até hotel a gente economizava, mas a gente tá feliz com a evolução, assim, a gente tá avançando, assim, hoje a gente já tem parceiro oficial que está ajudando nesse sentido de colocar o projeto. Então a diretoria está indo para um outro estágio de maturidade, né? Eu acho que essa fase para mim, desde que eu criei o projeto, eu não via como, sabe, a opção de parar, não. Assim, não. Eu falei, nós vamos ter que achar o caminho, mas parar não é uma opção. A diretoria, para mim, sempre foi nessa lógica. Mas é isso, assim, a gente começa a perceber que a diretoria saiu de um estágio inicial que a gente tinha uma incerteza brutal, que a gente não sabia, assim, tinha um investimento a ser feito que não é baixo para manter toda essa estrutura, para entregar o que a gente entrega, e como é que a gente ia viabilizar isso, assim. Obviamente, Júlia e Isa sem remuneração nenhuma, e não entramos na diretoria com expectativa de remuneração, assim, zero. Esse era um combinado nosso no início, não você lembra, Isa? A gente fez como se fosse um pacto ali, um acordo. A gente tinha um acordo de acionistas do que não é uma empresa. É isso, assim. Hoje a gente já fala, assim, a diretoria vai virar uma empresa, que já tem as regras do jogo. A gente sempre tratou a diretoria como um negócio sério. Isso é um ponto. Mas agora a gente está partindo para uma formalização, para uma estruturação maior da diretoria, né, Isa? Mas eu acho que sempre com coisas, eu acho que com uma clareza muito grande do que era não negociável para a gente. Então, a gente quer convidados que vão inspirar e trazer conhecimento, a gente quer uma boa experiência e conteúdo gratuito, curado, para gerar acesso, fazer com que vocês sentem na mesa. A gente nunca teve vamos dizer assim, o driver de lucro. Então aqui é aquele lugar que a gente tem um viés de propósito, e não que a gente não pode alinhar os dois, claro que a gente pode, mas aqui... Mas os resultados vêm depois que a gente entrega o nosso propósito, né? É isso, e aqui sempre com um viés muito do social, né? Então a gente sempre pensou como é que a gente pode melhorar a experiência, como é que a gente pode melhorar o conteúdo, como é que a gente pode, às vezes a gente precisa pensar em sustentabilidade, em gerar caixa, mas gerar caixa para reinvestir na diretoria, para ter outros produtos, né? E assim, e essa questão, por exemplo, de patrocínio foi algo que, na verdade, assim, essas questões de financeiras foi algo que a gente nem pensou. Tipo assim, a gente não começou a diretoria do tipo, temos um plano que até tal, temos que capturar um patrocinador. Pelo contrário, quando o Pardini nos procurou nesse sentido, foi um movimento que até pra gente foi novidade, né, Isa? Tipo assim, patrocínio? Assim, a gente não era acostumado com esse ambiente. Então, para nós, tudo isso está sendo novidade também, de entender assim, a diretoria gera valor para quem?
E aí quem pode ajudar a gente a manter esse sonho acontecendo, que é isso, assim, você que está assistindo ajuda a gente a manter esse sonho a partir do momento que o conteúdo faz sentido para você e você está nos assistindo, assim, essa questão de audiência é importante para nós, por isso que nós estamos pedindo feedback, assim, aquilo que não tá legal, você que acompanha a gente de forma recorrente, eu queria que você desse esse feedback para nós, né, Isa? E dizer que é isso, assim, a gente está entrando num novo ciclo agora, assim, é um outro momento, parar, a gente não ia parar nunca mesmo, a gente aprendeu pra caramba, mas estamos entrando num outro momento, assim, 2025, nós vamos para outras regionais, assim, São Paulo, estamos aqui em São Paulo gravando, e com gente que, assim, gente, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia sentar na mesa com as pessoas que a gente sentou aqui, com as de BH também. Mas aqui de São Paulo, assim, CEO de mega corporações globais, assim, que tem sede fora do Brasil, e aí o CEO Brasil tá falando com a gente. Então, assim, a diretoria tem proporcionado isso para nós, né, Isa? Assim, experiência para nós também que a gente... Pô, eu não podia imaginar. E eu acho que uma outra coisa que é relevante é a gente quer crescer, a gente quer levar conteúdo para mais pessoas, a gente quer trazer pessoas tão inspiradoras quanto as outras, mas mantendo a nossa essência, mantendo os nossos princípios, né? E conhecendo outras pessoas, outros líderes inspiradores pelo Brasil afora. Então, claro, quando me perguntavam por que BH, eu sempre falava, né, da gente comprovar a nossa hipótese, da gente ter esse produto, a gente brincou, né, do piloto, vamos fazer o piloto, que a gente erra pequeno se a gente errar, mas na verdade a gente viu essa potência, a gente está expandindo, e realmente o Brasil é super diverso, a gente quer rodar por ele, a gente quer conhecer várias pessoas, várias histórias inspiradoras, e compartilhar isso, assim, né. Ô Júlio, algum arrependimento? Alguma coisa assim que talvez você faria diferente, com certeza, porque a gente teve um ano de aprendizado, né? Mas alguma coisa que você falaria assim, putz, isso aí eu não teria feito, ou gostaria de voltar atrás para fazer diferente? Assim, no regret, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não costumo olhar para trás e ficar me arrependendo, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu por um motivo. Eu aceito uma vontade maior que a minha, que é isso, assim, que foi colocado na nossa vida situações que a gente realmente precisava passar, entendeu? Então, assim, todas as dificuldades que a gente passou, os perrengues, tudo isso serviu para colocar a gente no nosso lugar, assim, e chegar até onde a gente chegou hoje e preparar a gente para o que está por vir também, assim. E aí, pessoal, você vai começar qualquer coisa no digital, gente, você tem apoio, assim, é difícil, você não tem apoio nenhum. Teve amigo meu falando assim, você virou mendigo de like, sério, assim, você passa por esse tipo de situação, se você não tá muito convicto disso que você quer fazer, assim, é muito fácil parar, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente passou por vários percalços, erros não previstos, erro na gravação, erro em publicação de episódio, pessoas que estiveram com a gente, que a gente é super grato, assim, que passaram pela diretoria, mas por um motivo ou outro não estão mais conosco, mas a gente é super grato, assim, pessoas que ajudaram a gente a construir a diretoria no que ela é hoje, né? Então, assim, mas eu não sou arrependido, eu sou esperançoso, eu acredito que a gente tem um futuro legal pela frente, mas é isso, assim, precisamos que as pessoas que estão aqui com a gente também nos ajudem a dizer qual que é o futuro que elas querem. E aí, falando de 2025, né, temos essa agenda, São Paulo, já temos alguns convidados, mas super importante que o público dê pra gente também, assim, quem são as empresas ou as histórias, não empresas, as organizações, né, porque a gente também está falando com organizações sem fins lucrativos, estamos falando com empresas do setor público, a gente está falando com universidades, centros de pesquisa. Então é isso, quem você quer ver aqui na diretoria? Esse é o meu convite, assim. Comenta aqui nesse conteúdo, assim, quem você quer ver para a gente discutir e trazer aqui lições desses convidados. E você? Arrependeu do sim que você falou lá atrás? Não, eu acho que... Eu sei que você é uma pessoa do sonho grande, eu acho que eu sou a pé no chão do time. É engraçado, gente, porque a gente se completa em muita coisa, assim, né? O Júlio é o sonhador, aquele cara que vai, eu sou aquela pessoa que vem também falando, Júlio, pisa no freio. Então, vamos organizar, não dá pra sair na louca fazendo tudo isso, mas não me arrependi.
Eu acho que, sim, tem sido desafiador organizar a agenda, essas viagens, né? Conseguir organizar a logística. Às vezes eu chego muito cansada, mas toda essa preparação, acho que essa expectativa aí é aquilo. A gente entra do estúdio pra dentro, parece que, não sei, falam que quando as mães têm filhos, né? Elas ganham superpoderes, a gente também ganha Eu acho que a gente superpoderes. sentar aqui, a gente ganha superpoder. Essa Eu sensação acho que eu que a tenho gente também. é bem abençoado, assim. Eu sou muito, muito, muito grata também por isso. Eu acho que a gente deveria fazer alguns agradecimentos de Boa. pessoas que tiveram com a gente, né? Não necessariamente continuam, mas foram fundamentais. E pessoas também que estão nessa trajetória. Eu vou falando algumas, você vai Claro. trazendo outras. Eu acho que o Davi foi uma pessoa muito importante pra gente, né? Ele ajudou nessa concepção da ideia. Ele foi uma pessoa que acreditou na gente, que nos inspirou, né? Ajudou a gente a formatar esse início. Então, a gente precisa reconhecê-lo sempre. Teve um caso super legal envolvendo o Davi, que eu lembro, assim, quando a gente convidou, a Isa falou sim, só que nesse processo de preparar a diretoria para o lançamento, assim, a Isa não estava comprada e tal, e teve um evento que eu lembro até hoje, assim, quando o Davi refez o nosso statement lá, a nossa declaração da diretoria, e aí ele leu isso pra Isa. Foi emocionante. Acho que assim, a Isa falou assim, caramba, assim, agora eu comprei esse projeto, sabe? Eu acho que efetivamente essa questão de, tipo assim, a Isa subiu no barco naquele momento, assim, efetivamente, assim. Porque a gente vinha uns 2, 3 meses discutindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas assim, eu ainda sentia a Isa meio afastada, como se fosse assim, era muito mais um projeto que o Júlio estava tentando puxar a Isa, mas a partir daquele momento a Isa realmente falou assim, não, esse é um projeto nosso aqui também, fez sentido para mim, né, que a gente definiu claramente o que a gente era, o que a gente topava, não topava, eu lembro até hoje, né, a Isa... Eu me emocionei nesse dia. Nós somos a tese e a antítese, né, assim, a gente se complementa, o acadêmico e a consultora, então assim, foi um momento em que realmente virou a chave pra gente ali, né? Eu acho que aí trazendo, né, esse estou no barco, não estou no barco, acho que eu tava num momento de transição de carreira, a gente conversou muito, porque você passou por isso antes, e eu acho que no primeiro episódio a gente falou sobre esse ponto, mas uma coisa que foi... É porque você, assim, eu acho que você tem uma capacidade de sonhar e de ter muita certeza. E eu sou aquela pessoa, talvez eu seja mais mineira que você em algumas coisas, e nem sou mineira, do pé no chão, né? E aí o Júlio falava assim pra mim, esse podcast vai ser um sucesso. Aí eu falava assim, gente, esse Júlio é maluco. O que ele tá sonhando? Assim, a ideia é muito legal e a gente tem os mesmos princípios, a gente quer fazer, a gente quer gerar impacto. Mas eu acho que essa é uma ideia, é um sonho que tá bem longe. E aí, quando o Davi escreveu e a gente leu qual era o propósito da diretoria, ele colocou em palavras, né? Eu acho que a gente precisava disso. Colocou em palavras qual era o propósito da diretoria. E da mesma forma ele trouxe, assim, qual que era o papel de cada um dentro dessa discussão. Foi brilhante. E foi a hora que eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Então, realmente, assim, foi uma virada de chave pra mim. E foi muito incrível, foi muito gostoso. E assim, e aí também aproveitando a Lu, que foi uma pessoa maravilhosa que teve com a gente, enfim, ela tá tocando outros projetos, mas ela ajudava a gente na produção executiva, então... Na relação com os convidados. Vários convidados que vieram, por exemplo, nos primeiros episódios, assim, a Lu abriu algumas portas pra gente que a gente nunca imaginou, e ela ensinou pra gente o que de fato era... Sabe, assim, esse relacionamento com o convidado, como é que a gente prepara isso no estúdio, aquele carinho, aquele cuidado para receber o convidado, fazer um pão de queijo quentinho ali para ele chegar e ser bem recebido. Então, sabe, faz toda a diferença, né? Parece que é coisa boba, não. Receber o convidado, oferecer um café, um quitute para ele, mas assim... Gente, faz toda a diferença pro clima do episódio, eu vou chamar aqui de warm-up que a gente faz, igual a gente faz em empresa, né? Assim, essa preparação, ela é um grande diferencial pro episódio e assim, é isso. Acho que esse é um dos grandes insights assim, da diretoria, né? Essa questão do relacionamento que a gente acaba construindo ali, que começa muito antes, na preparação, na programação do episódio, e aí como é que a gente vai preparando o convidado para o dia D, explicar para ele,
Porque tem várias pessoas que às vezes não estão confortáveis. Várias pessoas gravaram com a gente, eram grandes referências, lideranças de mercado, mas nunca tinham ido para frente da câmera. Então tinha toda uma tensão ali, né? As pessoas ficavam assim, não, mas e aí e tal. Então a gente fazer isso com todo esse capricho, e a Lu ensinou isso pra gente, assim, né? Esse cuidado com o convidado fez toda a diferença pra gente ter os episódios na qualidade que a gente tem conseguido entregar. Não, demais. Eu acho que a gente também tem ali no backstage várias empresas que ajudam na edição, na captação de áudio. A equipe do Estúdio 767 também, que foi nossa casa em BH durante vários episódios, né? A gente fez uma externa que trouxe um outro nível de complexidade pra gente. Mas lá no estúdio a gente se sentia em casa, a gente já conhece o jogo de câmeras, como é que os microfones funcionam, pode bater na mesa, não pode bater na mesa, os meninos já vindo dando dicas, sempre assim com muito cuidado. Alguns cruzeirenses, outros do Galo, né? Assim, os mais gente boa são atleticanos. Foi mal o cruzeirense. Mas... e o time que tá com a gente, né? Assim, eu acho que, pô, eu tenho o Davidson, a Débora, a Thaís, a Lulu, que prepara todas as nossas artes, assim, não deixa eu esquecer ninguém, não, pelo amor de Deus. A Clarice, pelo amor de Deus, a Clarice, que lá ajuda, de Portugal. A Clá é a nossa, eu brinco que ela é a nossa COO, assim, a nossa gestora de operações, ela que cuida do back-office todo, e na diretoria não é diferente, assim, e ela pega, e aí ela se envolve, ela entra na revisão de episódio, porque ela quer garantir que o conteúdo saia com o máximo de qualidade, porque ela é perfeccionista, sabe? Então, assim, é muita... E, claro, assim, outras pessoas que se envolvem ali nos conteúdos, que estão com a gente no dia a dia. Eu lembro, assim, amigos meus, por exemplo, o Adolfo Dodô, que formou comigo, assim, no início, e ele sempre junto comigo, ele não foi esse que me criticou, não. Ele, pelo contrário, ele era pessoa assim, ele me mandava nos primeiros episódios um e-mail com feedback, assim, eram 3 páginas falando, Júlio, esse termo não tá legal, conserta isso, acho que vocês poderiam fazer assim, assim, assado e tal. Então a gente teve pessoas também, assim, rede de amigos que nos abraçaram de uma forma que foi muito especial, né? Muito, muito especial. Eu ainda recebo dicas. Eu acho que essa pessoa aqui seria muito legal de vocês entrevistarem. Então, assim, a gente vai tentando atender e claramente, né, melhorar. Eu acho que a gente foi se encontrando e aprendendo pra caramba. Quem sabia de métrica? Eu sou a pessoa que nem Instagram direito eu tenho, né? Eu sou terrível nisso. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente também vai entendendo qual é o nosso papel, aonde que a gente se encaixa nesse time, né? Assim, não posso deixar de falar da Jamile, né? Assim, por favor, eu ia chegar nelas mas deixa agora. eu falar da Jamile, porque assim, a Jamile foi uma pessoa que eu conheci antes de fazer a primeira gravação, e ela é uma baita de uma profissional, assim, experiente de imagem, né? Consultoria de imagem, né? Assim, a Jamile faz um trabalho fantástico. Nós vamos deixar aqui o perfil da Jamile aqui, porque assim, quando a gente foi fazer as primeiras gravações, cara, ela parou, sei lá, 2 horas do dia dela, fez uma videoconferência comigo e falou assim, Júlio, abre o seu guarda-roupa aí, começa a experimentar a roupa, e ela foi, assim, me ajudando realmente a... Tanto é que vocês vão perceber que os primeiros episódios eu trocava muito de roupa, agora menos, assim, eu tô usando a nossa marca, porque realmente eu me identifico com o que a gente faz, e depois que a gente fez a camisa da empresa, eu fico super à vontade de vestir a nossa marca aqui. Mas ela tinha toda essa preocupação de postura, de como que a gente ia fazer, que tipo de roupa combina com qual, como é que tem que ser, assim, até detalhe de como o Júlio, como fazer a barba para dar uma silhueta no rosto, como é que deveria ser o corte de cabelo. Aí ela me ensinou isso, assim, pô, não, é melhor você deixar aqui o cabelo nivelado com a barba, porque aí dá uma ideia de continuidade aqui no perfil. Então, assim, um trabalho fantástico que ela faz, e ela me deu essa assessoria gratuita. Então é isso, assim, pessoas super profissionais que no início apostaram, investiram com a gente. Então espero que de alguma forma a diretoria possa retribuir para você, Jamile, todo esse carinho que você acolheu a gente lá no início. A Jamile é uma pessoa incrível, ela é uma amiga minha, né? Então eu sou meio, como é que eu posso dizer assim? Eu sou enviesada para falar, mas ela faz um trabalho incrível de também nos ajudar nessa redescoberta, sabe? Do feminino, de quem nós somos, de nos empoderarmos, de como que a nossa vestimenta pode comunicar isso. Eu acho que eu sou apaixonada por ela e pelo trabalho dela. Uma outra pessoa, né, é a equipe
não só a pessoa, mas é a equipe da Pusco que me ajuda. Eu brinquei, né? Porque eu já tava com o meu guarda-roupa praticamente todo da Pusco. E cheguei pra Thalita e falei, amiga, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já gastei todos os meus looks na primeira batelada. Ela falou, não se preocupa, eu vou te vestir. Aí hoje, assim, é incrível, porque toda a equipe dela, a Jamile foi lá no primeiro dia, me ajudou a fazer uma consultoria, eu entendi o que funcionava, o que não funcionava na câmera. Então tem tipo de estampa, tipo de material que não é legal usar, porque dá uma coisa de ilusão de ótica, atrapalha. E aí a gente foi montando os primeiros looks. Hoje eu passo lá na Pusco, os looks estão prontos, eu só cato e vou embora. Mentira, eu tomo um café, faço fofoca, lá eu me sinto em casa, em Brasília. Mas a Thalita, né, que é a dona da Pusco em Brasília, é minha super amiga, então eu sou muito grata por essa ajuda e também das meninas que cuidam bem de mim. E eu acho que tiveram várias outras pessoas, a equipe que nos ajuda na beleza, quando o Júlio fez a sua primeira maquiagem pós um arranhão do João. O João quase arrancou um pedaço do meu nariz, eu tive que cobrir, né? Tive que fazer a maquiagem. Então a Rô, que me ajuda lá em BH. Então acho que tem muitos profissionais assim que a gente precisa comentar. A Yasmin também, que me ajudou várias vezes também lá. Então, assim, eu tenho que agradecer meus sócios também, que claro, compraram esse projeto e aprovaram e investem com a gente na diretoria, assim, eu não tem como não agradecer esse apoio, né, porque é isso, assim, esse sonho ele custa, assim, tem um investimento relevante financeiramente falando, e aí a Tecni ao resolver bancar esse projeto, né, assim, sim. Então eu sou muito grato aos meus sócios por terem comprado esse sonho que nasceu comigo e com a Isa, mas é isso, assim, outras pessoas foram chegando junto com a gente. Não, muito bom. E aí, próxima eu ponto acho que assim, da pauta. Vamos lá, não poderíamos deixar de dizer que nós temos um quadro super importante que se chama Bibliotex, que é o nosso projeto social. A gente está consolidando agora no final do ano, então vamos lançar um episódio em breve para falar o que aconteceu com esses livros, com essas indicações que a gente colheu. Tem uma coisa que eu já pedi pro time aqui, que a gente não tinha implementado ainda, mas eu acho que até esse episódio já vai ter saído, que é assim, a gente vai colocar nos episódios todas as referências dos livros com o link para compra do livro, porque aí ajuda a manter a diretoria funcionando, não é nada que vai gerar um baita de um resultado financeiro, mas é isso, assim, se você quiser voltar nos episódios para ver lá o quadro Bibliotex e as recomendações de livro que a gente tem, a gente vai usar um link de afiliado para você ajudar a manter a diretoria, ajudar o que a gente tá fazendo aqui prosperar. E aí, assim, eu queria perguntar para a Isa, porque ela falou dos livros dela lá atrás, agora vamos fazer o Bibliotex versão 2.0, assim. Dos livros que foram indicados, qual livro te marcou, assim, recentemente, que você conheceu através da diretoria? Olha, interessante isso. Eu acho que tem um que tá lá no meu to-do para ler, que são Hábitos Atômicos, né? Uhum. Que eu tô tentando, com algumas coisas que a gente teve no episódio, já colocar em prática, mas esse é um que eu quero ler. Mas o Essencialismo, que eu acho que pediu música no Fantástico, foi um que eu li e que realmente o dizer não, aquilo que é mais importante, mais relevante, ter o foco, né? Me ajudou bastante. E o Léo tá lendo agora, meu esposo, tá lá na cabeceira dele, então acho que esse foi um bem interessante que me marcou. E tem outros que eu comecei a ler e depois, quando a gente fizer outra gravação assim, eu também sugiro que são bem interessantes. Eu tenho, assim, eu falei que depois que eu terminei lá meu pós-doutorado, eu falei que eu ia tentar emburrecer um pouquinho. Dá um tempo. Mas assim, não consigo, né? E tem um livro que inclusive a gente fechou uma parceria agora com o Martin Epler, que gravou com a gente, que é o Visipedia, né? É uma enciclopédia visual de ferramentas visuais para ajudarem gestores, para ajudar profissionais de uma forma geral. Então é muito legal, porque o livro são 100 perguntas que todo profissional deveria saber responder de uma forma, mas ele é super prático, super aplicado, utilizando o conceito de variações visuais, né, assim, para você ter base de comparação. E aí a novidade é que a gente está traduzindo esse livro para o Brasil, e aí aqui pela diretoria a gente vai disseminar esse conteúdo de uma forma super pragmática. Então, assim, eu estava ontem, inclusive, lendo o livro no avião de novo. Sabe, é o livro que você pega, por quê? Porque ele tem 100 perguntas do tipo:
qual que é a melhor forma de aprender alguma coisa nova, como grandes gestores tomam decisão, como é que eu dou um feedback, como eu faço um pitch dentro da minha empresa. Então são questões de competências, eu diria até mais soft, que vão atender o nosso público aqui, 100% do público que nos atendem. E aí nessa lógica de dar acesso, a gente se prontificou a traduzir o livro e o Martin topou, uma pessoa super generosa. A gente vai traduzir esse livro e nós vamos lançar esse livro em português aqui pela diretoria para a gente conseguir levar mais conteúdo curado para vocês. E eu acho que o mais legal desse livro, né, que ele tem a pergunta, como respondê-la, algumas diretrizes, e ele traz um método visual, um modo visual de resposta daquela pergunta. Perfeito. É isso. Então ele realmente tangibiliza aquilo que a gente comentou, né, da comunicação e de você conseguir efetivamente mostrar aquela sua resposta ou aquela sua informação e como você visualmente, graficamente responde aquela pergunta. E se o público quiser, aí a gente precisa saber também, a gente está disposto a fazer uma minissérie na diretoria, inclusive com pílulas de conteúdo nesse sentido, assim, a gente entregar isso de uma forma gratuita aqui para vocês, na forma de pílulas de conteúdos. Então a gente quer produzir uma sequência de vídeos com perguntas-chave ali que estão no livro, e ainda acrescentando algo, né? Então nós vamos fazer uma inovação no livro incremental, que a gente vai trazer exemplos aplicados a cada um das metodologias que são oferecidas ali junto com as perguntas-chave do livro. Então a gente vai explorar a pergunta, as abordagens de uma forma visual e uma aplicação real num contexto de uma empresa que a gente está trabalhando junto. Assim. Então se o pessoal quiser, Legal. Quando a gente lançar o livro e assim, vamos fazer barulho, assim, para realmente, se vocês entenderem que isso é relevante, a gente vai tentar trabalhar isso de outras formas. Então vocês veem, né? A gente não para, 2025 vem Sim. com tudo, mas a gente tá bem animado e vai dar certo. Tá bem animado? Assim, vamos... Estamos muito bem animados. Tô brincando. Muito bom. Acho que é isso, assim, a gente encerra essa pauta de reunião da diretoria. Hoje não tivemos convidados, Nós somos os grandes convidados. É isso, hoje nós somos os Coitados convidados da de festa, vocês. mas estamos muito felizes de ter passado esse ano com vocês. Assim, acho que eu sou muito grato pelo ano que passou e estou muito ansioso. Eu sou uma pessoa ansioso no bom sentido, tá, pessoal? Pelo ano de 2025, eu acho que a gente tem desafios importantes, a gente está entrando num novo momento, a gente vai ter que fazer alguns ajustes de rota, mas 2025 é um ano que a gente tem muita expectativa positiva para essa nova fase da diretoria. Assim, a boa mensagem é: a diretoria segue viva, episódios semanais, e assim, a gente não vai largar esse propósito nosso. Não, eu acho que ele é muito forte e eu acho que pessoalmente preciso, depois deste ano, te agradecer muito. Você sabe que você é um super parceiro, uma pessoa que a gente passou umas barras assim pessoais esse ano e a gente sempre se monitorando, ligando, conversando. Você sumiu, como é que você tá? Vamos... Assim, eu acho que a gente tem essa conexão e esse cuidado um com o outro e foi maravilhoso. Eu falo que eu ganhei um presente de Deus, assim, Amém. nessa parceria e que a gente gere ainda muito mais frutos e muito mais coisas positivas e que sua família seja muito, muito, muito abençoada. Eu amo vocês. Então, assim, a Isa é muito mais do que eu imaginava, assim. Vocês estão conhecendo ela aqui nas câmeras, mas assim, é uma pessoa carinhosa, assim, ao extremo, coração, valores familiares, assim, sabe? E assim, isso eu posso falar, né, Isa? A gente não teve nenhum atrito ao longo desse ano, assim. Nós tivemos dificuldade, nós passamos barra pesada, inclusive aqui, mas isso nunca afetou a nossa relação, assim. Acho que nós construímos um nível de relação e de cumplicidade, respeito e transparência que, assim, a gente sabe que não é pessoal, não é entre a gente, e a gente atravessou isso sempre rindo, divertindo. Então, assim, eu já era seu fã antes de você vir para a diretoria, e cada dia que passa, a minha admiração só cresce, assim. Eu tenho que pedir, eu falo, gente, assim, eu tenho que agradecer e ajoelhar pro Leonardo, marido da Isa, todo dia, porque a gente tira a Isa de casa, a gente sabe que isso, assim, esse nível de comprometimento da Isa, sabe, em alguns momentos difíceis, assim,
A gente teve uma situação aqui super difícil esse ano, eu lembro até hoje. Tava na semana de gravação, a Isa teve um problema pessoal, assim, fortíssimo. E ao contrário de outras pessoas que ela falou assim, cara, é isso, assim, lá é o momento em que eu preciso desse momento. Então ela veio numa semana, assim, muito difícil e gravou com a gente. E aí, realmente, ela, assim, transpassou para mim um conceito de comprometimento, assim, com uma causa que eu, assim, não tem palavras para dizer o que... É isso, assim, hoje, na minha vida, você é uma irmã que eu ganhei. Ponto, assim. Você também, você sabe disso. Assim, eu tenho realmente, assim, você tá na conta de uma irmã, é isso, você é a tia Isa dos meus filhos, e que a gente perpetue para que a gente leve isso para as nossas famílias e para os nossos relacionamentos aí entre amigos. Eu, enfim, sou cada dia mais grato pela nossa relação. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por tudo. E é isso, assim, a gente encerra a nossa pauta de hoje. Ficamos por aqui, que venham os próximos desafios. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que vocês tenham aí um novo ano repleto de realizações nas carreiras de vocês, nas empresas de vocês. Que a diretoria possa ser um instrumento de transformação. Acho que é isso que eu queria deixar aqui. É isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de melhor para você, para sua família, que Deus abençoe muito, que 2025 seja um ano de muita prosperidade, de muito desafio, de muito desenvolvimento. Enquanto a diretoria, a gente vai estar aqui, né, para apoiar, para trazer conhecimento, para inspirar vocês. E contem com a gente, né? A gente quer que seja realmente um canal para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente aprender e para a gente se ajudar. Eu acho que a diretoria, além, né, do Inspira e Ensina, ela precisa ser uma plataforma e um lugar que a gente também se conecte. Então, tudo que a gente puder fazer para alavancar pessoas, alavancar talentos e ajudar vocês a resolverem problemas, porque nossa vida de consultor é isso, a gente tá aqui, contem com a gente, mandem comentários, informações, pedidos, e que 2025 seja muito melhor que 2024. Até Amém. a próxima. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.